Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Olha, vocês tomem cuidado, viu? Vocês tomem cuidado, vocês fiquem de máscara. Já tomei as 2 doses, eu também já. Mas fique de máscara. Quem está hoje gravando aí é meu irmão, que passou um perrengue danado, ele sabe o sofrimento que é quem tem esta Covid. Então vocês se protejam, ok? Olha, você sabe, né? Você sabe que o apoio de vocês à nossa fundação, a Fundação André Luiz, é assim. Você já viu que eu já me coloco como nossa, né? É indispensável. E olhe, seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você quiser mais informações, você acesse o site www.feal.colabore.org, ok? Contamos com você. Olha, a gente está vendo, não é? Não é novidade nenhuma. O Brasil dividido, polarizado. Mas vocês sabem o que me chama a atenção? É a raiva com que as pessoas rebatem o contraditório. Até o ódio, parece que é um ódio incontido, um ódio, aí eu quero descarregar. E nesses dias, eu já tinha me surpreendido com um garoto, o filho de Bruno Covas, o Tomás, acho que o menino tem 15 anos. Eu tinha me surpreendido com ele na época do pai, quando o pai dele faleceu. Eu sempre digo que a minha esperança se reacende quando eu vejo essas crianças, esses adolescentes que trazem assim uma compreensão diferenciada da vida. E esses dias o presidente fez alusão àquele que morreu, de uma forma assim, digamos, estranha. Poxa, o garoto rebateu com equilíbrio e me chamou a atenção o final da fala dele, quando ele disse que o presidente não saberia o que é o amor. Eu fiquei assim, que menino é este? Pronto. Ele disse que, poxa, que não tinha como se falar, porque ele fez o comentário, né, de que o Bruno Covas, mas o filho foram a um jogo do Palmeiras, uma final do campeonato, e estando em quarentena, ele já estava doente, né? Em suma, o equilíbrio do garoto é realmente surpreendente, e isso anima a gente. Não é por conta de contraponto A, B ou C, pelo equilíbrio demonstrado. Show de bola! Mas vamos lá, olha, vamos responder aqui as suas perguntas. Você sabe o WhatsApp aqui do nosso programa, o DDD 71, que estamos falando de Salvador. E o telefone é o 9991-5167. 9991-5167. Roberta Queiroz
Queiroz é de João Pessoa, na Paraíba. Vocês sabem que eu não conheço João Pessoa? É interessante. Eu conheço Portugal, do sul ao norte. Eu conheço o leste europeu, alguma coisa, mas não conheço João Pessoa. Eu vi um vídeo seu incorporado com Aleijadinho fazendo uma escultura. Você fica totalmente outra pessoa. Nunca tinha visto algo assim. No YouTube, não é, Roberta? A gente fez porque eu faço muita, não é, demonstração de pintura mediúnica, não é? Mas, assim, de escultura não, porque o próprio processo da escultura é complicado. A argila, não é? Tem que deixar a argila ali coberta com algo úmido. É toda uma ciência que tem. Mas aí as pessoas, poxa, a gente queria ver, aí eu fiz essa demonstração. Fico bem envolvido mesmo pelo espírito. Roberta, muito. Regina Costa, é de São Paulo. Medrado, tudo bem? Tudo nessa luta aí, não é, que você pode avaliar. Estou com umas situações, questões da minha vida para resolver. E lá vem coisa. Ocorre que eu venho sonhando constantemente com meu marido, já falecido, me orientando nessas minhas pendências. Como eu posso identificar se esses sonhos são fantasias de minha cabeça ou intuições em razão da influência do meu marido? Ô Regina, honestamente, o que importa? Se seja ele, se seja uma leitura que você esteja fazendo, não é? De algum encontro espiritual, o que importa? O importante é que você coloque a orientação sob o crivo do bom senso, ainda que seja uma orientação do seu marido, não quer dizer que seja uma orientação do seu marido, uma orientação do seu anjo da guarda, o que for, que deva ser cumprida, seguida. Não. Você olhe, corresponde a alguma coisa, você... Poxa, não foi boa essa dica. Pronto, e siga. E siga. Nós temos o hábito de querer assim que as pessoas tomem decisões porque a gente se sente confortável sendo delegada a alguém a atitude de decidir. Mas a decisão é sempre nossa. A gente, desde o momento que a gente amanhece, a gente começa a decidir nossa vida. Com a roupa que vai vestir para ir para o trabalho ou não, já é a partir daí. Não é verdade? Então, Regina, o importante é que passe pelo crivo do seu bom senso, ok? Denise Cerqueira, de Minas Gerais. Medrado, eu tenho alguns questionamentos sobre meus sonhos. Lá vem sonhos. Sempre que vai acontecer algo, eu sonho com pessoas já falecidas me falando coisas que vão acontecer. E o mais intrigante é que o meu sonho acontece em algum lugar da minha infância. O que isso pode dizer? Primeiro, Denise, olha, eu sempre, quando me vem uma pergunta dessa natureza, eu sempre digo o seguinte: você já fez um levantamento estatístico? Porque nós temos o hábito de nos concentrarmos, de nos fixarmos naquilo que deu certo. E eu sonhei com isso e aconteceu mesmo. Mas você já fez? Faça um levantamento. A cada coisinha levante um pauzinho e vá ali, ó, fazendo aquele quadradinho e corte 5, num lugar que você não perca isso, no período de um mês, para ver se efetivamente sempre acontece isso, ok? Feito isto, porque, olha, na criança, a primeira infância é onde acontece o maior número dos nossos recalques, não é? Então é ali que a gente gera as frustrações, ali que a gente gera as perspectivas não cumpridas, é ali que a gente fica fazendo uma leitura condizente com a nossa faixa etária, fantasiando, não é? Então é ali, ok? Então, não sei, será que você presenciou, aí já é especulação minha, será que alguma coisa lhe chamou a atenção, alguma notícia de morte, alguma coisa, não sei, né? E muito provavelmente, talvez se não foi algo
muito próximo, você nem reteve. Mas efetivamente alguma coisa aconteceu e aquilo você associou a algo que ia acontecer, porque alguém morreu, ou foi até uma fantasia. Tá entendendo? O importante, como eu falei com Regina, o importante não é nem a questão, você não está fazendo a terapia. Se fosse fazendo uma terapia, seria importante o sonho, como o sonho foi, você verbalizar este sonho ao profissional, né? Fazendo uma psicoterapia, uma psicanálise. Mas não sendo o caso, o importante é que você faça esse levantamento e reflita sobre, não é? Poxa, por que como criança, quando? Porque a coisa vem, não é? Você pode até falar pura e simplesmente, até com você mesma, sozinha, faz bem isso, tá bom? Letícia Braga é aqui, vizinha de Salvador, de Feira de Santana. Sou jovem, sadia, idem para o meu marido. Somos casados há 3 anos e não consigo engravidar. Não há nada que possa impedir, segundo meu médico. Pode ser um problema espiritual. Tenho um desejo de ser mãe desde quando era adolescente. Letícia, você não tem nenhum problema. Seu marido também foi avaliado? Seu marido também está bem, não teve problema algum? Não tem problema algum? Não, estamos todos bem. Então vamos ver pela questão emocional. Talvez isso que você me falou, eu sempre digo o seguinte, vocês colocam na própria pergunta a resposta para o questionamento, né? Então você fala assim, tenho um desejo de ser mãe desde quando era adolescente. Será que isso não está gerando em você ansiedade? Pois é. Olha, são inúmeros casos que eu vi, que eu acompanhei, de mulheres que tentavam e não conseguiam. Aí adotaram. Depois conseguiram. Aí você me pergunta, é uma questão espiritual? Eu acredito que seja mais emocional. Uma questão emocional, aí ansiedade, expectativa. Não é? A ansiedade uma ansiedade grande pode gerar até uma ovulação extemporânea, razão pelas quais, por exemplo, infelizmente, acontece esses processos em um estupro, por exemplo. Mas assim, numa vida saudável, tranquila, de repente é a ansiedade por querer ser mãe. Se seu marido também está tudo ok com ele, então relaxe e não gere, Letícia, essa expectativa tão grande. Tá bom? Ai. Você pensa em ser mãe, Rejane? Não? Natural também. Interessante que eu achava que Rejane não tinha esse ideal. E curioso que as pessoas têm mania de cobrar, né? Inclusive de casais, né? Quando a pessoa se casa. E aí, quando é que vem o filho, não sei o quê? O casal pode não querer, né? Pode não querer. Qual é o problema? Não é? Deve ser Lenô Peralba, de Joinville, Santa Catarina. Menina, eu soube que por aí é muito frio, não é? O médium reencarna com esse compromisso, tarefa, ou alguém que deseja pode desenvolver e exercitar a mediunidade? Lenô, olha, digamos assim, uma habilidade, como se fosse não é o dom. Quando uma pessoa nasce com aquela tendência, aquela inclinação para pintar, para desenhar, não é? Muitas vezes, isso surge quando tem 5 anos, 3 anos para tocar. Então, quer dizer, já traz essa predisposição, não é? Já traz essa predisposição. Então, a mediunidade é isso. Mas partindo do princípio que Allan Kardec fala,
que todos somos médiuns e que a mediunidade está associada ao exercício, então sim, pode se desenvolver, não é? Pode se desenvolver. Uma pessoa pode se lançar a um exercício de algo que aparentemente não tem inclinação, não tem habilidade e conseguir. Então isso é possível, ok? Um abraço para você. Eliane Barbosa é de São Paulo, São Paulo. A possibilidade de Jesus voltar para a Terra? Nenhuma, Eliane. O que ele tinha que fazer, ele já fez aqui, já deixou feito. Então, o que ele tem que fazer mais aqui? Não é? Não tem que ajustar, o que tinha que semear, já semeou. Não é? Olha, você sabe o que é um afeto positivo e um afeto negativo? Que tem um afeto negativo? Veja aí, nas nossas considerações. Eu volto já para me despedir. Hoje nós vamos conversar a respeito de um estudo de dois pesquisadores a respeito do tripartite, angústia e depressão, como identificar. E foram eles que trouxeram, ou melhor, que revisaram de uma forma bem precisa a questão da afetividade. Porque nós não temos ideia, achamos que a afetividade é sempre aquela coisa positiva, não é? Mas nós temos a afetividade negativa e vocês vão entender já a respeito disto. Então, eles propuseram em 1991, Clark e Watson, eles propuseram exatamente esse estudo, como identificar, como fazer a diferença entre angústia e depressão, mas eles se apropriaram mais da palavra ansiedade. Eles não mergulharam na angústia, porque eles chegaram a dizer, ainda que nós estamos sempre mais relatando o sentimento de angústia, não é? De aperto no peito, eles propuseram uma reflexão em cima da ansiedade. E a angústia estaria embutida nesse processo de ansiedade. Mas para que a gente possa entender uma coisa e outra, eu gosto muito de esmiuçar pelos conceitos, não é? Então, o que é ansiedade? O que é depressão? A ansiedade é aquela expectativa negativa do futuro. Então, toda vez que a gente tem um alarme, um medo contínuo, crescente do que pode nos acontecer, isto é ansiedade. A depressão pode ser somada a esse processo. Geralmente, a ansiedade é a antessala da depressão. Mas a depressão é mais uma espécie de falecimento das forças. É uma espécie de largamento diante da vida. Então, é um humor que não existe, ou melhor, que sempre está baixo na depressão. Da depressão não tem nada que lhe motive. Então, a depressão é exatamente isto, é esse desalento. A ansiedade é esse medo do que pode acontecer. O medo sempre voltado para o futuro, né? Existe na depressão o que os estudiosos chamam de anedonia, ou seja, a ausência de prazer. Nada dá prazer. Nada dá prazer. Por isso que a pessoa se sente esvaída, cansada e não consegue se refazer. Então já vimos basicamente a diferença entre
ansiedade e depressão. Considerando, repito, ansiedade, este medo de algo do futuro, ou do que pode acontecer. Então, esse algo do futuro pode estar estabelecido a muitas coisas. A adoecimento, a morte, perda de emprego, tudo isto, não é? E a depressão é exatamente essa, digamos, desenergização de qualquer aspecto positivo que se pode ter na vida. Dito isso, vamos agora trazer aqui uma outra compreensão, a compreensão da afetividade, do afeto, não é? Nós sempre estamos vislumbrando o afeto como algo positivo, né? Eu tenho afeto por você, o meu afeto é grande. Mas o afeto, ele compreende emoções e sentimentos. E o que são as emoções? Já conversamos aqui sobre isto, é o que vem de fora e reage em nós, despertando os sentimentos pelas experiências que temos. Mas é interessante que Clarke e Watson, eles fazem uma observação mais apurada a respeito da emoção. Ele chega a dizer que a emoção traz uma reação corporal. Então, tem muito sentido, porque raciocinem comigo. Nós já colocamos aqui este exemplo em outras oportunidades. Se você viu o filme e você se emociona, seu corpo reage, ele chora. Seu corpo reage, você se arrepia. Então, a emoção é esse disparo corporal, certo? E o sentimento é o conteúdo do que você é, das suas experiências desta e de outras vidas, não é? Então são as experiências chamadas experiências subjetivas, os seus processos de vida. Então é claro, já vimos o que é afetividade, que ela é composta de emoção e de sentimento. Vimos o que é emoção e o que é sentimento. Então agora vamos voltar ao conceito de Clarke e Watson quando fala de afeto negativo. O que seria então um afeto negativo? Então, geralmente o afeto negativo é o disparo da angústia. É algo que vem de fora e faz reagir o corpo negativamente. Então, este é o afeto negativo. Aí, gente, inclui raiva, culpa. Então, poderíamos dizer que o afeto negativo, ele sempre nasce de sentimentos aversivos, sentimentos contrários ao seu bem-estar. Porque dispara também os sentimentos, porque é um dos processos da emoção. Pois é, não é? A gente, muitas vezes, a gente não tem o conceito das questões. A gente não tem o conceito das questões, né? A gente vai pelo achismo. É sempre bom a gente sair questionando, a gente sair se perguntando a respeito das coisas, porque se temos aí tudo fácil, mania de ficarmos só em redes sociais, é uma coisa que a gente tem dúvida, vamos
vamos pesquisar, vamos ver. Né? Esses dias eu estava vendo a Nadia Comaneci, né, que é uma ginasta que era fantástica, era da antiga União Soviética, mandando uma mensagem para a Rebeca Andrade, nossa medalhista também fantástica. Aí na hora que eu estava vendo, eu disse, peraí, deixa eu ver aqui qual foi o ano de Nadia Comaneci, a idade. Poxa, 13 anos, foi em 70 alguma coisa. Aí eu li assim aquela historinha, ela hoje é cidadã americana, ela pediu refúgio, tipo aquela velocista da Bielorrússia, não é? Mas aqui, Rafael já está me dizendo que meu tempo acabou. Você sabe, você tira a máscara, você tem que fazer alguma coisa, protege, quando for botar, passe o álcoolzinho. São coisas que você já sabe, porque a pandemia ainda está aí, gente. Não duvide não, tá bom? Até a próxima, se cuidem! Tchau, tchau, fiquem com Deus.